Oi, 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 meu povo, sejam muitos bem-vindos ao canal. E hoje o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre hidratantes que são excelentes nesse processo da psoríase, porque não é qualquer hidratante que uma pessoa portadora de psoríase ou que tenha algum problema de pele possa estar utilizando. Então eu vou apresentar para vocês e vou falar nome de alguns, né, que eu já utilizei para que vocês possam se beneficiar. E até mesmo, gente, quem não tem psoríase ou não tem nenhuma doença de pele, mas são ótimos hidratantes para que vocês possam investir, que promove uma hidratação assim excelente. Então já fica aqui nesse vídeo, gente, curte, compartilha com alguém que tem algum problema de pele, né, ou que tenha psoríase, né, ou que não tenha, mas compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o canal, é um canal novo, então que a gente está em crescimento, né? Porque dica boa, gente, é dica compartilhada. Então, gente, antes de falar para vocês sobre hidratante, eu vou explicar algumas coisas. O porquê a gente não pode utilizar hidratantes convencionais, esses hidratantes com cheiro, né? Porque esses hidratantes, gente, normalmente eles têm álcool, eles têm fixadores, né, ali, que vai fazer com que esse perfume fique por mais tempo. Então isso acaba irritando mais a pele, né? Acaba deixando o vermelhidão ali mais aflorado, né? Uma irritação maior. Porque o álcool e a fragrância vai ter esse contato ali com a pele onde já está inflamado, vai acabar piorando a situação, fazendo com que esse processo inflamatório ele aumente, tá? Então é bom evitar, né? Dar prioridade aí, dar preferência para produtos que tenham o menos conservante possível, que seja um pouco mais natural, que seja para pele sensível, ajuda demais a não exacerbar, né? E a não piorar a coceira e a irritação, tá? Principalmente quem está em crise, tá bom? Então esse é um dos motivos, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Um hidratante que, assim, esse hidratante é muito bom, eu adoro ele, mas não é o meu predileto, mas eu adoro e é muito bom, tá? Que é esse daqui, ó, da Epidrate. É excelente, gente. Ele tem ácido hialurônico e ceramidas, ele hidrata até por 48 horas, tá? Mas, quem tem psoríase sabe que a hidratação ela precisa ser regular, não dá pra passar 48 horas sem tratar. Então, eu uso com frequência, por exemplo, após os banhos, né? Isso sempre. E sempre levo um pouquinho no frasquinho para que eu possa reutilizar. Sempre que a pele tá seca, eu tenho esse cuidado de ir lá e passar, tá? Mas ele é excelente, ele não tem cheiro. É, ele tem, na verdade, ele tem um cheirinho, mas é diferente o cheirinho, tá? Não é cheiro de coisas não, tá? Mas tem uma... Ele é excelente, eu gosto demais dele, tá? Então não tem cheiro. Quando a pele ela tá muito seca e a irritação tá muito exacerbada, eu misturo um pouquinho dele com um pouco de óleo essencial. Ou com óleo de lavanda, tá? Ou com óleo de camomila, ou com óleo de peppermint, que é o de menta, é muito bom, tá? Só que assim, ele sozinho já é excelente, tá bom? Então esse é um dos cremes que eu utilizo bastante e sempre vou mesclando, gente, porque hidratante, assim como qualquer outro produto, ele acaba se adaptando na pele, né? E com isso, a efetividade ela vai reduzindo, então eu sempre vou mesclando. Por exemplo, eu passo mais ou menos com um hidratante desse, um mês e meio, depois daí eu já troco, entendeu? Porque a pele acaba se adaptando e não tem mais efetividade, tá? Outro hidratante que é excelente, gente, é o... deixa eu lembrar. O Meditar, eu gosto bastante dele. Ele não é um hidratante, é uma loção, tá? Hidrata muito bem, então o Meditar ele é excelente. Outro que eu usei bastante é o CeraVe, só que o CeraVe ele não tem uma hidratação tão boa quanto o Epidrate, por exemplo, tá? Então o CeraVe é um pouquinho menos, mas dá pra utilizar e o custo-benefício dele é um pouquinho melhor, né? E se vocês quiserem potencializar, por exemplo, quero comprar o CeraVe e quero potencializar a ação dele, dá pra vocês colocarem um pouquinho de óleo de coco e umas 2 gotinhas de óleo essencial, por exemplo, tá? Acaba potencializando ali o poder da hidratação e fica por mais tempo ali a hidratação no corpo, tá? Outro também que eu gosto bastante é esse daqui, ó, Physiogel. Esse, gente, é meu queridinho, é excelente, maravilhoso, é uma loção também, tá? Eu prefiro mais loção do que o creme em si. Qual é a diferença? A loção é mais fluida, ela não tem um poder de hidratação tão grande quanto os cremes, mas principalmente no calor ela não fica pegajosa, sabe? A loção ela acaba
a pele acaba absorvendo com mais facilidade, mais rápido, então não fica aquele aspecto pegajoso. Eu não gosto que fique o aspecto pegajoso, então eu prefiro as loções que o creme, tá? Mas, por exemplo, quando eu tô um tempo mais seco, que eu percebo que a minha pele tá muito mais ressecada, aí eu opto pelo creme, principalmente no frio, né? Onde a gente usa muita roupa de frio e acaba ali provocando um pouquinho mais de processo inflamatório por conta da quantidade de roupa, não se expõe ao sol, né? Então acaba ali ficando com a pele um pouco mais irritada e tende a ficar mais seco também. Então eu utilizo o creme quando tá nesses períodos, tá? Mas nesse período agora de inverno, né? Que por sinal tá bem longo esse período de frio, digamos assim, eu usei bastante esse daqui, Fisiogel, e ele é excelente. Então, ó, ele é uma loção cremosa, né? Ele tem alto poder de hidratação, é sensível e ele também, esse daqui, o diferencial dele é que ele é pra pele, é pro corpo e pro rosto, tá? Então dá pra usar pras duas coisas. Eu já usei no rosto, é excelente, mas não é um creme que eu fico usando no rosto atualmente, tá? Mas ele serve também pra quem já quer unificar as duas coisas, né? É excelente. Esse aqui é meu queridinho, tá, gente? Outra coisa também que eu uso bastante são esse gel aqui, ó. Gel de aloe vera. Ele é muito bom. Ele também é pra face, corpo e cabelo, né? É 3 em 1. Ele não tem um poder de hidratação tão alto quanto esses dois hidratantes que eu mostrei pra vocês, tanto o creme quanto a loção. Porém, gente, é uma mão na roda, né? Então, dá pra você misturar com óleo de coco, dá pra você misturar com os óleos essenciais, é uma misturinha, tem um valor mais em conta, tá? Porque quem tem psoríase e quem investe em hidratante sabe que não é barato, né? Um Fisiogel, por exemplo, é 160, 170 reais. Não é barato, é caro. O Epidrate até que não tá tão caro assim, mas é diferente dos hidratantes convencionais, tá, gente? Então, não achem que vocês vão usar um hidratante com alto poder de hidratação e que são hidratantes especiais, digamos assim, né? Pra quem tem esse tipo de problema na pele, que vai ser um custo igual o hidratante que você compra no mercado ou que você compra ali na Avon, na Natura, enfim, né? Não conheço muito bem, porque eu não ando utilizando, mas já comprei, já tentei testar, já tentei misturar com óleo essencial, com óleo de coco, não funciona como esses outros, tá? Então, uma dica pra vocês. Então, pra quem não quer investir muito, eu acho que eu paguei 20 reais, uma coisa assim, dá pra você misturar esse com óleo de coco e os óleos essenciais. E também tem um que eu utilizei por muito tempo, que é o da Neutrogena. Só que não tem uma efetividade tão grande quanto esses outros que eu falei pra vocês, mas dá pra fazer uma misturinha. Por exemplo, comprar o da Neutrogena, um desse e um óleo de coco. E dá pra vocês fazer a misturinha. Ou se vocês não quiserem, dá pra vocês investirem num hidratante um pouco mais caro, mas que rende, gente, tá? Rende muito. E olha que eu uso todos os dias. Não tem como ficar sem hidratante, tá? Então rende bastante, por mais que seja um valor um pouco mais alto, mas tem uma efetividade maior, né? E rende aí por um período maior, tá? Então são esses aqui. Outra coisa, tem outros também que eu já utilizei, mas eu não me recordo o nome agora. Se vocês escreverem aqui no comentário eu deixo uma listinha pra vocês de hidratantes, tá? Eu encaminho pra vocês no direct. Ou deixo pra vocês baixar o PDF, uma lista de hidratante para que vocês possam ir mesclando, tá? Mas escreva aqui nos comentários que eu deixo pra vocês. Dos que são melhores, então eu vou nomear de 1 a 10, os que são melhores, então vai começar pelo primeiro, né, os melhores, até os que são mais inferiores, mas que dá pra usar e que vai ter uma efetividade também, tá? Então deixa aqui nos comentários. Outra coisa que eu deixei de utilizar, já tem 1 ano e meio mais ou menos, não há muito tempo, mas que eu deixei de utilizar foi desodorantes convencionais, tá? Com a gravidez que eu tive e tudo mais, eu voltei a usar algumas coisas, alguns desodorantes, porque eu comecei a ficar com um cheiro diferente, então eu não gostei muito e comecei a usar, mas estou fazendo desmame novamente, tá? Mas é esse daqui, ó, desodorante da Bonnie. Essa marca, gente, da Bonnie eu gosto bastante, então eu uso pasta de dente da Bonnie, eu uso condicionador, shampoo, tá, da linha, é excelente, não tem parabenos, não tem metais pesados, tá? Esse desodorante aqui, ele é de coco, de óleo de coco, magnésio, tá? E tem um perfuminho de lavanda, então é tudo natural. Gente, depois que eu parei de utilizar o desodorante normal, né, esses convencionais que a gente compra, deu uma grande diferença no axila, tá? Ainda soa, porque isso aqui é desodorante, não é antitranspirante, tá? Ele soa ainda, mas não fica com odor, nada, transpira um pouquinho mais, mas é até o seu corpo se adaptar. Quando o corpo se adapta, gente, dificilmente soa tanto. Óbvio que isso é algo natural do nosso corpo, o suor, né? É pra isso, tá? Precisa suar, por ali vai sair as coisas ruins, vão ser excretadas, enfim.
É a gente que utiliza coisas para bloquear, né? E com isso a gente acaba atrapalhando algumas coisas da nossa saúde. Então eu parei um pouco de utilizar e tô utilizando esse. Tem esse daqui também, ó, da Giovanna Baby, sem alumínio. Só que eu vou falar pra vocês, aqui tem um pouquinho que eu tô utilizando pra acabar. Ele é sem perfume, tá? Não gosto muito. Não gostei muito. Dá pra utilizar e tudo, pra quem não gosta com perfume. Mas eu prefiro esse daqui. Porque tem um cheirinho gostoso, um cheirinho de lavanda. É refrescante, tá? E dá pra utilizar e por mais que você soe, não fica com odor. Então, eu indico pra vocês esse daqui melhor do que esse, tá? Não gostei muito. Comprei pra testar, mas não gostei. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Utilizem, põe na sua prática, testem, tá? Vale muito a pena. Então, quando a gente entra nesse mundo, assim, de coisas naturais, né? E que a gente tem um problema de pele e você vê que tem efetividade, que faz toda a diferença, gente, você não quer usar mais outra coisa. Então, às vezes, por mais que o valor é um pouquinho mais caro, né? Mas dura muito. Imagina, um desodorante desse aqui. Eu comprei tem 6 meses. Dura bastante. Dura muito, muito, muito. Vale muito a pena. Invistam que vale a pena, invistam na saúde de vocês, eu sempre falo. É melhor a gente investir na saúde do que a gente ter que investir na doença, né? Porque quando a gente não investe na saúde, os problemas, eles vão aparecer, as doenças, elas vão aparecer e elas vão piorar. Então é melhor a gente gastar num produto um pouquinho que tenha mais eficácia, um pouquinho mais caro, mas que tenha eficácia e que tá prevenindo a gente de alguns problemas futuros, do que a gente comprar um mais barato aqui que mais tarde vai sair caro. Então é isso, meu povo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fica com Deus.